Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Davi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer aqui a resenha do Rambo First Blood, publicado pela editora Pipoca e Nanquim, beleza? Antes da gente começar a falar desse livro aqui, eu vou pedir que vocês deixem aí o seu joinha, se inscrevam aí no canal e ativem o sininho das notificações para que vocês possam receber os novos vídeos, beleza? Então é isso aí, avisos dados, bora pro vídeo. Bom, gente, que Rambo é um ícone da cultura pop, a gente já sabe, né? Eu sei que várias pessoas já assistiram o filme, conhecem o personagem, conhecem a saga dos filmes, né? Mas me impressiona muito ver a origem desse personagem nesse livro, porque é bem diferente de toda aquela imagem que foi sendo construída ali ao longo dos filmes, né? Que se popularizaram tanto e transformaram o Rambo nesse ícone, e conquistou muitos fãs, né, ao longo aí dos anos. E ler esse livro foi uma experiência muito bacana, porque ele traz um ponto de vista bem diferente do que a gente tem, e eu gostei bastante disso. Todo esse universo do personagem, ele fica mais rico, né, porque você tem mais um ponto de vista, mais uma maneira ali de ver essa história ou esse personagem. Então no livro você tem uma experiência muito diferente, inclusive onde o Rambo ele não é um personagem tão icônico, vamos dizer assim, né? Mas existe uma história aqui que o David Morrell, né, o autor do Rambo, quis contar nesse livro, né? Um ponto de vista assim sobre a guerra e sobre a mentalidade ali de guerra, que expande o assunto ali para uma discussão bem interessante, sabe? E eu gostei bastante da experiência desse livro, e hoje eu vou fazer aqui a resenha dele e explicar um pouquinho como foi a minha experiência com esse livro aqui. Também falar um pouquinho, comentar um pouquinho das diferenças ali com o filme, né? Especificamente do filme do Rambo 1, né? Que é o que adapta a história desse livro aqui. Antes de eu começar a falar aqui do livro do Rambo, eu queria fazer algumas considerações sobre o filme, né? Eu não assisti recentemente, tá, o filme do Rambo, eu assisti já tem um bom tempo, mas mesmo tendo assistido esse filme já há um bom tempo, eu consigo perceber muitas diferenças aqui do livro, porque acaba que ele segue para uma direção completamente diferente, assim, dos acontecimentos do filme, né? Então, assim, como é muito distinto, muito diferente, eu não preciso, acho, que assistir de novo para fazer muitas considerações, a não ser que eu vá fazer um vídeo especificamente de diferenças do livro e do filme. Se eu for fazer aqui no canal, então eu assisto de novo o filme para pegar cada ali detalhe e tudo mais. Mas só de fazer a leitura do livro e com algumas lembranças eu já vejo que é muito diferente, assim, muito diferente mesmo os acontecimentos aqui do livro, né? Mas para fazer um paralelo rápido entre os dois, eu vou fazer algumas considerações sobre o filme, né? O filme, ele tem um foco muito maior no personagem Rambo, né? Essa é uma coisa diferente do livro, tá? Apesar de no livro estar escrito aqui Rambo, né? O Rambo nesse livro ele é um dos protagonistas, ele não é o único protagonista. Existe um outro protagonista que a gente acompanha bastante, né? Até às vezes acho que mais do que o próprio Rambo nessa história aqui, que é o Teasley, que é o xerife da cidade. Mas vamos por partes, vamos voltar aqui pro filme, né? O filme realmente ele dá um destaque muito maior para o Rambo, né? E ele vira o protagonista ali. No filme, o Rambo ele tá vivendo ali como uma espécie de andarilho por uma cidade, e ele acaba incomodando ali as pessoas, os cidadãos ali, que acabam chamando a polícia vê o Rambo, ele tá vivendo como uma espécie de andarilho, sabe? Ele não tem emprego, ele não tem local fixo onde ele fica, e aí as pessoas começam a ver ele com maus olhos, começam a ver ele como um mendigo, como um vagabundo, enfim. E acaba que a polícia da cidade prende ele, né? Acaba prendendo ali o Rambo, né? No filme também. No filme, a gente vê os policiais maltratando o Rambo, né? Eles batem nele, eles molham ele, tudo, zombam dele, ele tá sujo porque ele tem o cabelo grande, porque ele é vagabundo. Em algum momento, o Rambo acaba reagindo
e ele vai atacar aqueles policiais, vai fugir da delegacia, vai matar alguns policiais, e começa toda a trama do filme, onde eles vão tentar caçar o Rambo, eles vão tentar ali prender ele. Só que o jogo muda quando o Rambo começa a preparar armadilhas para esses policiais que estão caçando ele, e na verdade a caça vira o caçador, né? E o Rambo começa a usar as técnicas de guerrilha dele para poder caçar todos esses policiais, revelando que na verdade ele não é um vagabundo, um hippie nem nada, ele na verdade é um veterano de guerra da Guerra do Vietnã, a grande revelação do filme. E acaba que o filme ele mostra todo esse lado onde esse veterano ele é maltratado, ele é desprezado pelas pessoas do seu próprio país, né, a quem ele serviu. E acaba que esse é o grande, vamos dizer assim, plot do filme, né, que é você ver toda essa situação de um veterano que serviu na guerra, que sofreu muito, mostra que ele foi torturado, que ele passou por várias situações traumáticas ali na guerra. Ele voltou para os Estados Unidos. Acaba que as pessoas por quem ele lutou são as mesmas que desprezam ele e tratam ele mal, e não o reconhecem e simplesmente o abandonam, sabe? Isso é uma parada tipo, que vira uma crítica do filme, né? Esse tratamento com os veteranos da Guerra do Vietnã e tudo, e vira um tópico ali muito forte do filme, vira um tema ali muito forte do filme. O filme acaba que a temática principal dele está relacionada com o veterano de guerra Rambo, entende? Ele quer muito explorar esse lado. Voltou traumatizada, tem vários problemas, acaba fazendo um monte de merda ali, começa a fazer coisas erradas, porque apesar de o que eu falei de tudo isso, né, que eles querem explorar o protagonismo ali do Rambo, o que ele faz é errado, ele mata várias pessoas, e por mais que não sejam tão inocentes assim, não se justifica ele matar aqueles policiais. A temática principal é essa do veterano, né, o Rambo, o veterano do Vietnã, né. Agora falando do livro, o livro First Blood, né, de David Morrow, aqui a gente vai ver os acontecimentos de uma forma um pouco diferente. E eu já adianto que a temática principal aqui desse livro, ela não é só voltada para Vietnã e veteranos ou algo nesse sentido. A temática desse livro é mais para guerra, num geral. Seria explorar um pouquinho dessa mentalidade da guerra, entende? E vou explicar um pouquinho mais sobre isso, conforme eu vou falando do enredo aqui, né? No livro, a gente vê dois personagens principais. Um deles é o Rambo, que é um veterano do Vietnã, que passou por traumas, que passou por treinamentos muito intensos também, mas que voltou da guerra e agora ele tá nessa situação. Ele é um andarilho, ele vive vagando pelas cidades lá. Ele tá nessa cidade de Madison. Na história a gente vê ele pedindo carona, né? Ele tá lá pedindo carona. Ele nem quer ficar na cidade de Madison, ele tá, tipo, vagando sem rumo mesmo. Então ele tá lá pedindo carona até que chega uma viatura policial e a gente vê o xerife da cidade, né? O chefe da delegacia de polícia de Madison, que é o segundo protagonista, que é o Teasley. Esse policial ele chega na viatura e ele dá uma carona pro Rambo para fora da cidade e fala para ele: cara, sai da minha cidade, eu não quero você aqui porque você é o tipo de gente que atrai problema. E acaba que o chefe de polícia faz isso conversado, né? Ele chega no Rambo, conversa com ele, sem ser hostil, sem bater, sem gritar, sem nada. Ele só chega no Rambo, fala com ele, conversa com ele e fala: ó, vou te dar uma carona para fora da cidade, você vai embora, não causa problemas aqui, beleza? Rambo, ele se sente desafiado e volta para a cidade. No início da história a gente vai vendo isso, os dois pontos de vista ali do Rambo e do Teasley, e eles ficam tendo esses mini embates, sabe? O Rambo tava pedindo carona, o Teasley, que era o policial, veio, levou ele para fora da cidade, o Rambo volta, o Teasley encontra ele de novo, conversa com ele de novo, fala: cara, não quero que você volte, vai embora, pega aí, ele, mas eu quero um lanche. Ele pega o teu lanche, depois que você pegar, vamos embora. Aí ele leva de novo ele na viatura, leva ele para fora da cidade, volta de viatura, e aí ele, nessa vez, ele inclusive fica esperando o Rambo voltar, né? O que acontece, né? Para resumir um pouco mais, né? Tem um momento em que o Rambo tá ali nesse embate bobo, entre aspas,
com o xerife, até o momento onde o xerife prende ele. Ele simplesmente decide prender ele, levar ele para a delegacia. Só que assim, se você olhar os pontos de vista dos dois, cada um tem suas razões. Tipo, o xerife entende que ele é um cara problemático e pode dar problema na cidade. E o Rambo acaba dando problema, né? Ele acaba, tipo assim, acaba que ele está sendo um problema, porque ele está o tempo todo enfrentando o xerife. Mas ao mesmo tempo, o xerife ele não pode pegar e simplesmente expulsar o Rambo da cidade, sendo que ele não fez nada, entende? E aqui é um ponto que eu acho muito interessante do livro, que ele vai dando os pontos de vista e ninguém está tipo, completamente certo nem completamente errado, mas ambos ali estão em conflito o tempo todo. Então o Tisney está em conflito com o Rambo e o Rambo está em conflito com o Tisney, e os dois, nenhum dos dois querem ceder, sabe? Nenhum dos dois quer tipo assim, não, vou explicar melhor, vou conversar um pouco melhor. Em nenhum momento eles sabem, se conversam para resolver. Eles estão o tempo todo ali discutindo. Aí chega na delegacia, o Rambo começa a discutir com ele, eles vão discutindo. Você vai vendo uma bola de neve se formando no livro. Até que acontece o seguinte, tem um momento onde o Rambo está para ser preso e eles precisam cortar o cabelo do Rambo. Só que quando um dos policiais se aproxima com a lâmina, com uma navalha para cortar, né, o cabelo do Rambo, o Rambo ele começa a ficar perturbado ali com lembranças de guerra, começa a ficar ali surtado, e ele surta e ataca um policial, e ele acaba matando um dos policiais, né? E nisso ele mata o policial e ele foge da delegacia. E aí a gente entra na parte do enredo onde começa todo aquele momento da caçada que a gente vê no filme, né? Diferente do filme, no livro a caçada ela se dá... Conectado no momento a laptop 5CMV0HF6. Enquanto no filme a caçada ela se dá por uma coisa muito mais justificável, vamos dizer, onde eles começam a bater no Rambo, no livro dá a entender que era uma situação pequena que virou uma coisa gigantesca por causa de um surto do Rambo, sabe? Então, assim, não é uma coisa onde o policial ele estava sendo totalmente do mal, ele estava sendo abusivo, nem nada do tipo. E nem o Rambo estava querendo ser muito agressivo, ele só estava tipo, tentando se posicionar ali para se defender e querer ter os direitos dele. Mas, ao mesmo tempo, o surto dele, por causa de todo esse trauma de guerra e tudo, acabou gerando uma situação muito maior. E você vai ver nas atitudes de cada um dos personagens, do Tisney e do Rambo, crescendo cada vez mais ali, botando lenha na fogueira o tempo todo, para essa guerra que vai existir entre os dois, beleza? E daí começa a caçada mesmo, onde eles vão... o Rambo foge para a floresta, eles juntam a equipe policial para tentar ali caçar ele, matar, só que o Rambo vai acabar preparando armadilhas e usando estratégias ali, vai acabar matando vários outros policiais e enfim, vai virando uma bola de neve gigantesca. Agora, para resumir um pouquinho, existem umas mudanças mais pro final do livro que também são completamente diferentes do filme. Foi uma surpresa para mim isso. Eu achava que o livro do Rambo ele também ia seguir por uma ideia de falar sobre o veterano do Vietnã e nossa, como eles são desprezados e tudo. E de fato tem uma parte que ele chega a falar sobre isso. Mas o final do livro, ele é muito diferente do final do filme. E ele te leva mais para uma ideia assim, o que está acontecendo entre esses dois personagens é uma guerra, sabe? Eles são dois representantes de uma guerra, sabe? Tipo, e meio que a reflexão que existe dentro do livro, assim, que eu acho muito boa, é muito nessa ideia de, cara, eles podiam ter parado, sabe? Eles podiam parar em algum momento. Eles podiam ter conversado, eles podiam ter resolvido de outra maneira, sabe? Um poderia ter cedido, sabe? Mas não, eles continuaram, o Rambo continuou, o Tisney continua, e eles, não, eu tenho que caçar ele, não, eu tenho que procurar ele, não, eu tenho que me defender dele, não, eu tenho que matar ele, e eles vão indo até um ponto onde simplesmente viram um caos, sabe? Muita morte, muito lugar destruído, muita coisa horrível acontecendo, e chega num ponto, inclusive, que nem faz sentido mais eles continuarem aquilo, já perdeu a proporção de um jeito, sabe?
tipo, que não valeria a pena eles continuarem, e mesmo assim eles continuam. E tudo começou porque um tá querendo ficar na cidade e viver a vida dele, e o outro só, tipo, não queria que ele ficasse na cidade, sabe? Começou por uma discussão que virou outra, que virou outra, que virou uma morte, que virou uma caçada, que virou um monte de gente morrendo, que virou uma cidade devastada quase, vamos dizer assim, sem muitos spoilers, né? Mas é uma loucura. Tudo isso é meio que uma representação, vamos dizer assim, de uma guerra mesmo, sabe? Que é isso que guerras fazem. Tipo, a guerra ela pode começar por causa de um motivo político, ou um motivo que às vezes até faça sentido, mas se você deixa aquilo crescer, evoluir, essa guerra vai aumentando e mais gente morrendo, chega num momento onde não faz mais sentido e todo mundo tá se destruindo, né? E é uma parada muito interessante de se ver aqui nesse filme com esses dois personagens, né? E eu acho que é isso que faz valer a pena bastante a leitura desse livro aqui do Rambo. Foi um livro que eu gostei bastante. Não achava que iria me impressionar tanto com esse livro. Eu achava que eu ia gostar, sei lá. Eu ia gostar, mas ia falar, mas é meio que a mesma coisa do filme. Eu pensei que ia ser algo assim. E não, foi muito bom. Foi um livro muito legal sobre guerra, sobre essa mentalidade de guerra, sobre várias coisas ali, né? Inclusive uma curiosidade aqui do enredo é que o Teasley, ele, diferente do filme também, mais uma diferença aí, é que o policial, né, o xerife, né, o Teasley, o chefe da delegacia lá, ele também é um veterano de guerra. Ele é um veterano de guerra da Guerra da Coreia, né, uma outra guerra que teve. Então acaba que ele também tem uma cabeça muito voltada para a guerra, igual a do Rambo. E isso faz com que os dois me impressionam muito, principalmente no final dele, beleza? No geral, assim, ó, eu recomendo esse livro aqui, Rambo First Blood, livraço. Leiam, tá? Muito, muito bom. Gostei bastante. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, de novo, vou pedir, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações aí dos próximos vídeos, beleza? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, gente. Falou e até mais.